Tá aí, meu amigo, trabalho de macumbaria. Pessoas sobem um monte para arriar despacho para as entidades. Aí, ó, charuto, um alguidar que já está quebrado, vela, garrafa de vinho, garrafa de pinga, 51, sei lá, danado é esse. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, conhaque presidente. Você vê, pinga aí, ó, vinho. As pessoas não medem esforços para arriar trabalhos e sacrificar para as entidades. Tá vendo? Estamos no alto de um monte que tem uma visibilidade muito boa da cidade de Jacareí. Você vê que tem uma visibilidade muito boa. Então imagina a pessoa que subiu aqui para arriar um despacho, para fazer um sacrifício. Quais serão as intenções dessa pessoa ou dessas pessoas? Mas vamos fazer a nossa. Muito bem, amigos e amigas, nós estamos mais uma vez com todos vocês para trazer-lhes uma palavra de fé. Eu quero nesse momento lembra daquela história lá do vendedor de sapato? Você está lembrado? Deixe-me rapidamente recapiturar, né? Vamos recapiturar essa mensagem. Diz a história que uma empresa de sapatos, ela decidiu mandar seus 2 melhores vendedores de sapato para uma missão, uma cidade longínqua, num outro país, para que eles pudessem implantar ali naquela cidade, naquele país, a sua fábrica, a sua loja de sapatos. A história continua dizendo que primeiro ele mandou o segundo melhor vendedor, ou que tinha a mesma qualificação que o outro. Esse vendedor, chegando lá naquele país, se deparou com fome, se deparou com um país que tinha sido quase todo destruído pela guerra, quase todo destruído, sabe, por problemas em que aquele país havia enfrentado. E ele viu que todo o povo andava descalço, quase todo o povo. Ele muito entristecido, eu já lhe contei essa mensagem no Facebook algum tempo atrás, mas eu quero refletir nessa mensagem para que você analise e compreenda o dia a dia da sua vida. Ora, esse homem, esse rapaz, esse vendedor, ele muito entristecido pensou consigo: meu patrão está arrumando um jeito de me mandar embora. Como que ele me tira de uma cidade tão grande que eu estava trabalhando, vendendo muitos sapatos, e ele me manda para esse lugar de pobreza, de miséria, onde ninguém tem sapato. Eu vou fazer o contrário. Antes que ele me despeça, eu vou pedir conta. Ele voltou para o país e pediu as contas. O outro vendedor, que era do mesmo quilate que ele, aparentemente era do mesmo quilate, ele, sem saber de nada, também foi enviado, não sabendo o que tinha acontecido com o vendedor primeiro. Chegando lá, ele se deparou com a mesma situação, e o que ele fez? Pegou o telefone, ligou para o seu país e disse: manda-me o maior número possível de sapatos, porque vou vender sapatos para todo o povo aqui. Aqui ninguém usa sapato, então todos passarão a usar sapato. Meu amigo, minha amiga, essa é a questão. O que é melhor? Olhar para a situação e só olhar problema? Só olhar adversidade, provas, e murmurar, reclamar da vida? Ou olhar para a situação e dizer: Deus vai mudar esse quadro. Deus vai mudar esse quadro, vai me dar condição de reverter essa situação. Usar aquele limão para preparar uma bela limonada e viver uma vida abençoada. Meu amigo, minha amiga, é essa a palavra que eu quero trazer para você, porque no dia 28 desse mês de abril, dia 29, no último domingo desse mês, nós estaremos aqui na cidade de Jacareí. Você pode ver aí ao fundo, sabe, a câmera não consegue pegar exatamente porque está muito longe, a gente está um tanto que longe da cidade. Mas no dia 29 desse mês de abril, o mês da morte, da crucificação do Senhor Jesus, para nós, na verdade, sabe, um mês de festa, um mês de alegria, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao 3º dia, um mês de pessoas, amigos, próximos, né, que
fizeram aniversário, o mês de casamentos, né? Mês do casamento do Tony com a dona Evelise, mês do aniversário do Antônio Vinícius, do Edson Valandro, da Camila Gude Valandro, enfim, é um mês de muitos acontecimentos, mas no dia 29, às 18 horas, nós queremos que você esteja conosco, a Rua João Américo da Silva, número 49, porque como esse rapaz que absorveu essa fé, essa confiança, e ele creu que iria vender multidões de sapatos e provavelmente se tornou, sabe, um executivo, se tornou uma pessoa, sabe, muito privilegiada, abençoada. Aqui a palavra diz para que você não desista. Diz aqui em Mateus 26, versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele o negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Meu amigo, minha amiga, por nada você deve perder esse culto do dia 29. Por nada. Não deixe para chorar amargamente. Não deixe para depois, mês de maio, junho, sabe, ser meses de lamentações. Lamentações por familiares em meio a problemas. Lamentações pela vida profissional não está do jeito que deve estar, você gostaria que estivesse. Lamentações por quebras de contratos, contratos que não tiveram durabilidade, contratos que não tiveram uma consistência favorável a você. Não. Pedro, ele negou o Senhor 3 vezes. Eu vou estar ao longo desse mês trazendo várias chamadas para você estar conosco. No último domingo desse mês de abril, às 18 horas, nós vamos fazer um jejum. Eu vou jejuar 36 horas. 36 horas para que coisas grandes venham acontecer na sua vida. O Senhor venceu a morte. Ele quer que você venha vencer os problemas, as dificuldades, tá certo? Então, que o exemplo do vendedor de sapato e essa palavra que o Senhor deu a Pedro, Pedro chorou amargamente, precisou levar aquele baque, precisou levar aquele susto. Depois disso, ele assumiu a fé e se tornou um grande líder. Mas antes, negou o Senhor 3 vezes. Não negue esse chamado. Esteja conosco no dia 29, às 18 horas, a Rua João Américo da Silva, número 49. Eu disse Rua João Américo da Silva, número 49, no centro da cidade de Jacareí. 18 horas, das 18 às 20 horas. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Vamos orar. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Assim como o Senhor criou esse sol, que está aí, de certa forma, nos castigando. A gente está aqui no alto desse monte, e o sol bem intenso, meu Pai, bem intenso. Mas o sol, o Senhor não criou para nos castigar. Está escrito que o sol não nos molestará de dia, e a lua também não nos molestará de noite. O sol é bênção para a humanidade, como a noite é bênção para a humanidade. Eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, por esse homem, essa mulher, crianças, jovens, adolescentes, que nos assistem em meio a YouTube, Facebook, Orkut, que o Senhor possa abençoá-los de maneira grande, de maneira forte. Que o Senhor, Deus de Israel, certamente permitiu essa ilustração de 2 homens. Um teve confiança, o outro não. Sabe, e essa passagem da história real de Pedro,
Pedro que dizia, não, Senhor, se precisar eu morro pelo Senhor. Não, se precisar eu dou a vida pelo Senhor. Na hora da dificuldade, na hora da afronta, ele negou o Senhor 3 vezes. Muitas são as pessoas que estarão em meia dúvidas, porque algumas terão que trabalhar no dia 29, outras terão outros compromissos que vão surgir, outras dirão N justificativas para não estarem conosco. Mas olha, meu Pai, eu tenho dado a minha vida em favor de muitos. A gente acorda às 3 horas da manhã para orar pelas pessoas. O Senhor testemunha disso. A gente tem orado, jejuado, subido os montes, clamando ao Senhor por esse povo. Então eu te peço, meu Pai, alimenta no coração dessas pessoas um desejo forte de não faltar nesse último domingo, porque certamente Deus vai abençoar a vida dela, no nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.